dia, tudo bem? Hoje a gente vai fazer, a gente já fez a aula 5, agora a gente vai fazer a aula 6, as figuras geométricas e as construções, certo? Se vocês olharem nosso dia a dia, tudo é forma geométrica. Ali na parede a gente tem uns buraquinhos ali, eles são quadrados. A nossa janela ela é retangular. O tampo dessa mesa é retangular. Então, na nossa vida, a gente é cercada de sólidos de figuras geométricas, tá? Então, o que vamos aprender nesta aula? Vamos identificar regularidades das contagens de faces, vértices e arestas de prisma. A gente já estudou isso ano passado, a gente vai ver isso de novo, tá? Caio e Vinícius observaram a construção da Estação da Luz e comentaram que pode associar partes dela a figuras geométricas que estudaram. Quais figuras geométricas você pode identificar na fotografia mostrada acima? Eu e os coleguinhas de vocês aqui, a gente só pode observar que tem círculo, tem quadrados e tem retângulos, né? Nessa construção aqui, certo? Círculo, quadrado e retângulo. Exercício 2. Ana Júlia, Tiago, Vinícius e Caio têm uma tarefa escolar para apresentar na segunda-feira e reuniram-se para resolver as questões em grupo. Eles precisam solucionar algumas questões envolvendo as figuras geométricas sólidas. Presta atenção, criançada. Veja se você é capaz de resolvê-las. Você se lembra do que é face? Então, face é essa parte aqui da figura, ó. Essa parte plana aqui da figura. Olha quantas faces tem essa figura aqui, essa pirâmide aqui, tá? Eles vão ficar atordoados com o vídeo do Gabriel. Vai lá, volta aqui. Ó, então, esse é vértices, são as pontinhas. Arestas são essas dobras aqui, esses vincos aqui, tá? Mesma coisa desse outro sólido aqui. Eu tenho as faces, eu tenho os vértices e eu tenho as arestas, certo? Considere as ilustrações dos prismas e conte o número de faces, arestas e vértices e complete o quadro, tá? Eu não tenho aqui, eu não encontrei aqui na minha coleção o prisma de base triangular. Então, a gente vai ter que abstrair ele, tá? Então, a gente sabe que é um triângulo aqui, essa face, e aqui é um outro triângulo. E essas outras três faces, essa da frente, essas duas laterais, elas são um retângulo. Por isso, é um prisma de base triangular. Esse aqui é um prisma de base quadrada, tá? Porque a base é quadrada, olha. As duas bases dela são quadradas. E esse aqui é um prisma de base pentagonal, porque é um pentágono, ele tem 5 lados a base dele, certo? Então, o prisma de base triangular, que é esse aqui que eu não tenho, ele tem um número de lados do polígono da base. Ele tem essa da frente e as duas laterais. Ela tem 3 bases, tá? Número de faces, ela tem 1, 2, 3, 4, 5. Número de vértices são as pontinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E número de arestas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, certo? Prisma de base quadrada, esse aqui é o prisma de base quadrada. Número de lados do polígono da base, eu tenho 1, 2, 3, 4. Número de faces, 1, 2, vou virar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Número de vértices, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Número de arestas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Prisma de base pentagonal. O prisma de base pentagonal, o pentágono, ele já fala que esse pentágono vem de 5. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Número de faces, 5, 6, 7. Número de vértices, 5 mais 5, 10. E número de arestas, 5 mais 5, 10, mais 5, 15.
prisma de base hexagonal. Vamos ver se eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenho hexágono, 6 lados, certo? Então, se são 6 lados, eu tenho 6 bases. Número de faces, 6, 7, 8. Número de vértices, 6 mais 6, 12. E número de arestas? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Espera aí. Número de arestas. Desculpa. São 6, mais 6, 12, mais 6, 18. Tá? Viramos a página. Se compararmos a quantidade de lados da base do prisma e a quantidade de faces do prisma, o que vamos observar? Ó, a base é sempre menos 2. Ó, 3 mais 2, 5. 4 mais 2, 6. 5 mais 2, 7. E 6 mais 2, 8. O número de faces supera em 2 unidades o número de lados. E quando comparamos a quantidade de lados da base do prisma ao seu número de vértices? O número de lados com o número de vértices, ó. O número de lados é igual ao número de vértices. É sempre o dobro, ó. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 2, 10. E 6 vezes 2, 12. Então, é sempre o dobro, o lado com o vértice. Existe alguma relação entre a quantidade de lados da base do prisma e a quantidade de arestas? O número de arestas é o triplo do número de lados. Ó, número de lados e de arestas. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 3, 12. 5 vezes 3, 15. E 6 vezes 3, 18. Então, tudo tem relação. Por isso que eu contei tão rapidinho aqui as faces, os vértices e as arestas. Agora você identificou algumas regularidades entre o número de lados do polígono de base, número de faces, arestas e vértices. Tudo tem uma relação, né? Observe a figura abaixo e determine o número de faces, vértices e arestas desse prisma aqui. Esse prisma aqui, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o nome desse prisma é decágono. Decágono vem de 10, nome feio, né? Mas é decágono. Número de lados do polígono. Quantos lados ele tem? Se ele é um decágono, ele tem 10 lados. Número de faces? Sempre mais 2, né? Então, ele vai ter 12 faces. Número de vértices? O dobro. 10 vezes 2, 20. E número de arestas é o triplo. 30, tá? Então, esse aqui é o triplo, vezes 3. Esse aqui eu faço vezes 2. E esse aqui é sempre mais 2. Interessante, né? Tudo tem relação. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido melhor. Mas vocês têm que pegar e manusear esses sólidos para poder entender melhor. Certo?